A região Norte e Nordeste sempre apresentou os maiores desafios, né? O desafio do próprio investimento, do capital necessário para fazer as obras, fazer as ampliações, e também o contraste do alto índice de vulnerabilidade da população. Então, tinha que se encontrar equações onde conseguisse fazer os investimentos com a velocidade necessária e também se encontrasse um equilíbrio de tarifa com a modicidade tarifária para que essas pessoas pudessem ter acesso. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. O nosso convidado de hoje é o vice-presidente regional da AEGEA para Norte e Nordeste, Renato Médicis. O nosso tema do Esfera Cast de hoje é infraestrutura e saneamento. Comigo aqui nos nossos estúdios, o Renato Médicis, que é vice-presidente de Norte e Nordeste da AEGEA. Renato, bem-vindo. Bom, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Vamos discutir um pouquinho esse momento do setor. A AEGEA é uma das principais empresas da área no país e vocês estão com muitos projetos também na região norte, região nordeste. Eu queria partir essa discussão da gente entender o marco que a gente tem de 5 anos das novas regras do saneamento básico no Brasil. Qual que é a radiografia que vocês fazem dessas regras 5 anos depois? Acho que o ano de 2025 é um ano muito importante para o saneamento, por conta dos 5 anos do marco. Também um ano muito importante para a EGEA, porque esse ano a gente celebra 15 anos de atuação. E graças ao novo marco, a gente viu o saneamento avançar numa velocidade muito mais rápida do que ele vinha avançando, para superar todo esse déficit que tem, principalmente aqui na região Norte e Nordeste, né? Região que a EGEA vem trabalhando desde 2015 com o primeiro projeto no Maranhão, numa cidade chamada Timon. Depois nós viemos a operar em Teresina, no Piauí. Hoje estamos em mais 25 cidades no Ceará. E recentemente assumimos mais o estado do Piauí inteiro aqui na região Nordeste. Então, estar aqui num evento desse, falando um pouco sobre as diversas oportunidades de infraestrutura, é um momento super saudável para o saneamento e para os outros setores da infraestrutura. Eu achei interessante você ir citando algumas localidades do Brasil que talvez décadas atrás não teriam tanto interesse do setor. Tinha uma dificuldade de você trazer uma regionalização e pensar mais estrategicamente o que fosse positivo para a população. A gente está falando de algo que já traz o básico no nome, mas que também fossem negócios viáveis para os empresários. A região Norte e Nordeste sempre apresentou os maiores desafios, né? O desafio do próprio investimento, do capital necessário para fazer as obras, fazer as ampliações, e também o contraste do alto índice de vulnerabilidade da população. Então, tinha que se encontrar equações onde conseguisse fazer os investimentos com a velocidade necessária e também se encontrasse um equilíbrio de tarifa com a modicidade tarifária para que essas pessoas pudessem ter acesso. E ao longo do tempo, nesses últimos 5 anos, a gente foi vendo esse balanceamento da equação, com a participação do privado, com a melhoria da regulação, com a melhoria dos contratos, com a parceria do BNDES no desenvolvimento de projetos para a região e para o Brasil também. Então, a gente vê um avanço conjugando todos esses fatores. Recentemente, a gente acompanhou também novidades de vocês em concessões no estado do Pará. É um estado que em 2025 tem uma importância enorme, vai ser o Pará para o mundo, né, por conta da realização da COP30. E aí, pegando um gancho justamente nisso que você falou, é uma população que ainda enfrenta níveis muito ruins de acesso ao saneamento básico. Isso está relacionado a uma série de requisitos. Saneamento básico é saúde também. O que vocês têm de rol de projetos e de intenções para esses contratos? A EGEA sempre vê essas dificuldades como grandes oportunidades de exercitar o que está no talento dela. O grande talento dela, da EGEA, é a proximidade com as pessoas, esse olhar pelas pessoas. Nós assinamos. Hoje a gente tem no estado do Pará, semana passada a gente venceu mais um leilão com 27 municípios, somando a 99 que a gente já tinha assinado o contrato em julho. Depois que a gente assina o contrato, a gente tem até 6 meses para assumir a operação definitiva. Mas nós assumimos um compromisso de já entrar no Pará, principalmente na região de Belém, até por conta da COP, fazendo investimentos transformadores. Então, baseado num caso até premiado que a gente tem em Manaus, de levar saneamento para todos, a gente levou saneamento em Manaus nas palafitas. Era inimaginável que se fosse levar água tratada e esgoto coletado e tratado em palafitas.
E a gente está levando essa mesma experiência para uma comunidade que fica incrustada no meio de Belém, chamada Vila da Barca, que é um grande desafio que tem, e imediatamente após a assinatura do contrato, a gente já começou esses investimentos, trazendo todo esse aprendizado que a Egea vem conquistando ao longo do tempo nessa atuação em 15 estados, hoje chegando a 892 municípios do Brasil, e que venham outros, não só pela Egea, mas pelo setor, para a gente poder superar todo esse déficit que tem no saneamento ainda no país. Superar esse déficit passa pela meta de universalização também. A meta é factível? A gente, do tempo, estamos mais próximos, né, deste marco de 2033, mas a gente também está mais próximo de conseguir cumprir o marco? Eu acho que só em ter tido o marco e ter esse avanço, e nós podemos ver o volume de investimento que houveram nos últimos 5 anos, nós pegamos, por exemplo, a EGEA, que vem investindo em média 5 bilhões por ano nessas operações, com ações transformadoras, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul, com a soma de esforços entre o público, o privado, não só a EGEA, outras empresas que virão, a universalização ela vai acontecer. O 2033 está muito próximo. O grande desafio inicial é levar água primeiramente para as pessoas, porque sem água não tem como falar esgotamento sanitário. Então a gente acredita que com essa soma de esforços, com a regulação eficiente, com as legislações sendo facilitadas para que se consiga continuar avançando, é factível de se conseguir avançar muito mais no saneamento. Quando a gente teve a transição de governo, ainda na transição se levantou muito uma discussão sobre as revisões do marco com um novo governo vindo. Eu acompanhei isso muito bem de perto e percebia o nível de insegurança que o setor estava, de não saber o que viria dessas revisões do marco do saneamento. Como que vocês analisam hoje essa relação? Hoje o setor se sente mais seguro juridicamente? Tem aprimoramentos que defende? São apenas 5 anos. Aprimoramentos vão vir a todo tempo, até porque contratos de concessão são contratos de longo prazo, são contratos de 35, 40 anos. Mas acho que o que fica, mesmo com essas revisões, esses aprimoramentos, é que não pararam de haver novos projetos. Então a gente vê que o setor não parou independente dessas discussões de melhoria. Então tiveram, depois disso, leilões no Espírito Santo, tiveram leilões no Pará, teve leilão no Piauí, estamos aguardando outros leilões, por exemplo, em Rondônia, em Pernambuco, então não parou. Acho que isso é que é importante, é não parar com essa motivação de continuar avançando. Aprimoramentos vão vir. É um contrato de longo prazo, é um mercado novo nessa parceria do público-privado, é uma regulação que vem sendo aprimorada, trouxe o papel da ANA, tem as agências municipais e estaduais que estão entrando numa sintonia. Então, a gente vê com bons olhos o que vem acontecendo. Desafios existem e vão existir sempre em algo que é tão novo e tão duradouro como um contrato de concessão. Que tipo de, atualização vocês defendem e que devem estar nas discussões de quem decide isso lá em Brasília, por exemplo? Eu acho que o grande olhar que o saneamento precisa ter é o olhar para o saneamento ser feito para todos. Tem que se encontrar equações, seja nos contratos, nas leis, nas legislações, que façam com que toda a população consiga ser beneficiada. E não ser beneficiada apenas com as obras, mas com a questão da inclusão delas na sociedade. Às vezes a gente, para nós, não é uma coisa natural, mas muitas das pessoas não têm um comprovante de endereço. E à medida que a gente leva o saneamento para eles, é o primeiro comprovante de endereço que eles têm. Então, precisa encontrar equações para que essa população consiga pagar a conta, para que os investimentos consigam ser feitos, para que os investimentos sejam ágeis, com as flexibilizações das legislações ambientais, com a regulação segura na questão da avaliação dos contratos, dos equilíbrios econômico-financeiros dos contratos, para que as empresas tenham segurança de continuar investindo e trazendo capital para isso. Então, acho que essa conjunção de fatores tem que focar sempre no final, que é o usuário final que precisa ter saúde, qualidade de vida, dignidade. Lembra muito dos conceitos de ESG, né, quando a gente Sem dúvida, pensa das responsabilidades socioambientais também, eu sem dúvida. hoje não tem como empresário
escapar, digamos assim, dessa meta, né? Você tem que unir todos os pilares pensando também nesses 2 pontos, Sem né? dúvida, sem dúvida. Vocês, o que que tem de projetos futuros? A gente falou dessas novidades em relação ao Pará, quais são os próximos estados? E focando aqui na região Nordeste também, o que que vocês têm ali de, cartelas de projetos que podem ser lançados futuramente? Do que a gente já tem hoje contratado, nós temos um desafio hoje no estado do Piauí, que é assumir o estado por completo, 224 municípios, incluindo a área urbana e a rural. É o primeiro projeto do país que inclui a área rural também dentro do contrato. Então a gente tem esse desafio interno que a gente está agora trabalhando com ele, e das oportunidades a gente está sempre atento às oportunidades do mercado. A gente sabe que já avançou alguns projetos, por exemplo, no Piauí, algumas cidades do Maranhão, no Ceará já tem uma PPP de esgoto, onde a gente opera, mas tem diversos estados ainda com projetos em andamento. Então tem um projeto aqui do estado de Pernambuco, talvez seja o mais maduro, tem um projeto do Rio Grande do Norte, tem um projeto da Paraíba, para que o estado continue avançando e a gente sempre atento a essas oportunidades para continuar no crescimento da companhia. Legal. Renato, a gente já vai para aquele minuto final da Tá nossa bom. conversa. Pode dar as respostas bem curtinhas para a gente tentar passear por todas as perguntas aqui. A Sem gente dúvida. começa a contar a partir de agora. Esse é aquele nosso momento mais inspiracional. Então já começo te perguntando uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje. Determinação. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira. Que eu faria de diferente? Pode ser nada também. Aqui a gente ouve de tudo. Eu acho que eu não faria nada. Acho que a carreira que eu tive até agora me deu a oportunidade de viajar e conhecer todo o Brasil e as diferenças que tem e os desafios que tem por todo o Brasil. Isso é muito bacana. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Há uma que acabasse com a fome. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma palavra ou uma frase? O principal desafio do Brasil hoje, eu acho que está na juventude, nas crianças, em fazer com que essas crianças, essa juventude, possam estudar e crescer. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!